Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje para falar sobre os testes, né? Que queria destacar algumas coisas que o Santos fez. Obviamente a gente não pôde assistir, mas o teste, né, que eu estou falando, claro, é o jogo treino. O Santos e Água Santa fizeram o jogo treino hoje no CT Repelé. O Santos venceu por 3-2. Foram 3 tempos de 30 minutos. E se você viu a live do trio hoje, a gente foi apurando, né, durante a live ali, graças à informação de um telespectador nosso, o Fernando, e depois a Gabi conseguiu ir apurando mais coisas e tudo mais. Então, se você estava na live do trio, você viu primeiro com exclusividade sobre esse jogo treino, sobre quem estava jogando e tudo mais. Enfim, depois o Santos divulgou, claro, lá naqueles vídeos de bastidor de treino, né, mais ou menos. Não tem ainda, pelo menos, não sei se chegou a soltar, vai chegar a soltar depois, vídeo só dos gols, né? Mas tem um videozinho do treino no geral, do jogo treino no geral, e tem lá os gols. Foram 2 gols do Guilherme e um do David Washington para vencer aí essa partida. Bom, acho que é importante pontuar algumas coisas. A primeira delas é para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante. A segunda claro que você olha o time titular, né, entre aspas, porque é um jogo treino, não vale muita coisa. Eu de verdade entendo quando o clube nem divulga, porque muitas vezes o torcedor fica emocionado, aí se perde, fala muito cara, é um treino, é literalmente um treino para testar coisas. Então eu entendo quando não acontece uma vitória e tal. Claro que se fosse 10-0 o Água Santa eu ia ficar preocupado, mas é um treino no geral. Então eu entendo até quando o clube não divulga muito e tudo mais. E também não me preocupo quando eu vejo a escalação do primeiro time, por exemplo, porque não é meio que time titular ou time reserva, né? Eu vou até colocar enquanto eu falo aqui, né? Vou colocar o campinho enquanto eu falo, mas só antes ler, eu esqueci, eu tava lendo aqui do negócio do Santos só para ver se eu falei alguma coisa errada, não, mas não, foram 30 minutos, 3 tempos de 30 minutos, é isso mesmo. E nem falei os gols do Água Santa, mas com todo respeito eu não sei nem quem são os jogadores, Daniel Bahia e o Rodrigo Carioca, que fizeram os gols do Água Santa. Mas enfim, vou colocar o campinho na tela. O primeiro time entrou com Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Luan Pérez e Escobar, Schmidt, Pituca e Tassiano, Roleiser, Guilherme e Tiquinho. Duas coisas antes também, né? 2 jogadores que não participaram da atividade. O Zé Ivaldo, que ontem já estava fazendo mais ou menos um trabalho específico ali de força no campo, né? Ele não participou da atividade ontem com o grupo, ele ficou fazendo esse trabalho mais no campo. E o Soteldo também não ontem, porque ele ficou na academia fazendo fortalecimento, ou seja, então foram 2 fortalecimentos diferentes ali para os dois, mas hoje nenhum dos dois atuou, de novo, né? Então, não sei, fica aí talvez o alerta. A gente debateu muito também na live do trio sobre o Soteldo, para ver se ele vai ou não para o jogo de domingo, não sabemos, né? Ele voltou da seleção venezuelana já com esse desconforto, mas aí tudo bem, tratou, foi pro jogo contra o Bahia e sentiu depois do jogo contra o Bahia esse desconforto ainda na coxa, né? Então, não sei se ele vai pro jogo, já perdeu 2 não, né? 3, eu vou falar 2 treinos normal e um tático na semana, então pode ser que não vá, né? Mas enfim, essa foi a primeira equipe que sai os 2 gols do Guilherme, né? Eu não sei se ficou tipo 2-1 e 2-2 e tal, mas eu sei que os 2 gols do Guilherme saíram nesse tempo, porque o Guilherme só jogou esse primeiro tempo. Inclusive, eu vou tentar colocar na edição aqui os gols só, porque como eu falei, tá lá no meio do vídeo do jogo, não tá separado, então tipo, tá meio... tá o jogo corrido e sai lá o gol, né? Mas enfim. Uma finalização no canto e outra uma chapada, né? Tirando o goleiro. Tem que acertar essa no jogo, Guilherme. Pô, no jogo treino é importante acertar, mas no jogo é mais. Mas o que me chama a atenção desse primeiro time? A ideia, segundo foi apurado, né? Acho que a Gabi falou isso na live, né, hoje. E o Lucas acabou até postando depois lá no Twitter dele também. Era dar tempo a alguns jogadores que não estão atuando tanto, tipo o Léo Godoy. Só que o Luan Pérez também acho que pode se encaixar nisso, né? Só que desse time titular é só os 2, né? Porque, por exemplo, o Pituca começa no lugar do Bom Tempo. Eu não acho que isso significa que o Bom Tempo vai perder a vaga para domingo, tá? Mas o Pituca tem jogado mais, né? Então, tipo, não é como se ele precisasse muito dessa minutagem. Era bom ser testado, óbvio, mas não estava sem jogar tanto tempo. O próprio Tassiano começa como titular, mas ele não tá também sem jogar muito tempo. Ele tem entrado bastante nas partidas, né? Mas enfim, tudo bem. Eu não acho que essa formação seja o que ele esteja pensando para domingo, tá? O Pedro Caixinha. O segundo time
que ficou na segunda etapa, claro, dos 30 minutos seguintes, onde saiu o gol do David Washington, inclusive, mas foi esse aqui, mudou para o João Paulo. Na direita, o Léo Godoy começa, pode perceber que eu até coloquei entre parênteses, porque isso significa que teve a substituição dentro desse tempo. Começa o Léo Godoy na direita e depois o João Basso entra na lateral direita. Isso me dá calafrios só de escutar, mas tudo bem. Na zaga, o Luizão e o Luan Pérez. Na lateral esquerda, o Kevson. No meio, o Rincon e o Pituca. Depois o Bom Tempo entra no lugar do Pituca durante esse tempo, esse segundo tempo, né, da atividade. O Neymar como o meia ali à frente. Na frente, o Gabriel Veron, o Barreal e o David Washington. E aí o David faz o gol dele, ele chuta, até ganha uma bola, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas acho que ele ganha uma bola, bate rasteiro, o goleiro espalma meio que pra dentro. Repito, vou tentar colocar aqui na edição. Se eu não colocar, tá lá no vídeo da Santos TV, tá? Ou se de repente eu colocar a Santos TV bloquear, sei lá. Mas enfim, então sai o gol do David. E aí é um ataque até que também acho que... Eu tô falando mais especificamente agora dos pontas, tá? Acho que o próprio David também, que o David a gente já conhece mais, apesar de ele não ter feito ainda... Fez um bom jogo contra o Coritiba, mas nos jogos oficiais, no Paulista, ele não teve tempo, né? Jogou 5 minutos contra o Corinthians. E contra Bahia e Vasco e Bahia, ele não entra tão bem, né? Mas é interessante ali também, acho que o Barreal e o Veron jogarem, né, nas posições que jogaram para serem testados. Obviamente, repito, a gente não viu, mas acho interessante esse tipo de situação, até porque o Barreal se mostrou, pelo menos na minha opinião, claro, uma bela partida na estreia, uma partida já ruim contra o Bahia. Não gostei dele contra o Bahia, falei aqui no pós-jogo. E o Verão, que tinha feito também, assim como o David, né? Ele faz um amistoso muito bom contra o Coritiba. Contra o Bahia, eu achei que ele entrou meio que tentando desespero. Só que é aquilo, eu preferia ele tomando iniciativa do que o Guilherme. Não jogando nada e demorando para fazer as coisas, como demora no primeiro lance da partida que tem. Enfim, mas é que o Verão também entrou meio afobado, mas é aquilo que eu também pontuei no pós-jogo, acho. Se não for no pós-jogo, foi no dia seguinte, na live do trio. O cara entrou com 46 do segundo tempo. Aí é sacanagem também, né? Esperar alguma coisa do cara também é tiração. Mas um teste interessante. Na zaga, acho que o Luan, como eu falei antes, também precisava de mais tempo. Jogou por esse mais tempo. É interessante também ver o Luizão, porque eu acho que ele deveria estar sendo preparado. Deveria ter sido até mais preparado no Paulista. Para de repente ser uma alternativa agora. Até porque é um zagueiro mais rápido. É um zagueiro bem alto, inclusive. E mesmo assim é um zagueiro rápido, enfim, tem um jogador interessante. E o João Paulo também, claro que não jogou, só conseguiu jogar um jogo esse ano ainda, claro. Quer dizer, o amistoso joga o segundo tempo do amistoso também. O primeiro tempo, aliás, ele começa como titular no amistoso, até tinha esquecido. E contra a Inter de Limeira, que ele joga o jogo inteiro, né? O primeiro depois da lesão dele. E eu vou passar para o terceiro time, que eu vou abrir aqui só, que obviamente eu estou falando para vocês na tela, mas eu estou olhando no computador. Foi Diógenes no gol, Sherman na lateral direita, Luizão continuou na zaga, ou seja, para ter mais tempo. Aí o João Basso saiu da lateral direita e foi para a zaga, o Kevson continuou à esquerda, o Kevson que também não tem jogado, jogou por ali. Vale lembrar que o Souza ainda está machucado, e ainda está um pouquinho longe até de voltar, inclusive. E até eu vi... acho que foi o próprio Lucas que falou que o Aderlan treinou, né? Ou talvez, não sei, não vou falar que foi ele. Eu vou até abrir o Twitter dele aqui para ver se foi. Mas de acordo com o Santos, não, né? De acordo com o Santos, ele não participou aí da atividade. Pelo menos o Santos não colocou em nenhuma das escalações. Ele está trabalhando com o grupo já, mas eu acredito que seja mais também questão de pegar ritmo mesmo até voltar e poder ser uma alternativa ali. Eu até chutei aqui no final do mês, que eu achava que ele ficaria à disposição. Eu acho que deve ser isso mesmo, mas sei lá, de repente não acontece isso. Estou pegando aqui aqui, o Lucas colocou o Adelan, está sendo testado, mas não sei se realmente foi, se de repente foi só em algum momento e o Santos não quis colocar também, não sei. Enfim, voltando ao time, e aí o Rincon continuou em campo, também precisando de mais minutos, porque não tem jogado tanto. O Coulibaly, que é um defensor, né, do Sub-17, marfinense, só vai poder jogar no profissional a partir do ano que vem. Toda aquela situação igual a do Miguelito. Por ser estrangeiro, ele veio para o Brasil para trabalhar, então ele não pode ter um contrato profissional. Então, não pode jogar até fazer 18 anos e assinar esse contrato. Só pode jogar os campeonatos menores, né? Não pode jogar, por exemplo, Brasileirão Sub-17, Paulista Sub-17. Mas é muito bem visto dentro do Santos, um defensor, já foi zagueiro, lateral,
pode fazer volante também, igual fez nesse jogo. E eu vi pouco dele ainda, porque eu não costumo cobrir esses campeonatos menores, até porque eles não costumam acontecer aqui em Santos, né? Normalmente são em outros lugares, outras cidades e tal. Mas dos 2 treinos que eu vi ele participando, me chamou a atenção. Um jogador que parece ter um posicionamento muito interessante, é forte, bem forte para a idade dele, um menino de 17 anos. Ele nem tem 17 ainda, ele completa 17 de outubro. É um menino bem forte para a idade dele, tomara que continue desenvolvendo bem aí. O Bom Tempo foi para meio armador, né? Em teoria. O Gabriel Veron continuou, mas foi para o lado esquerdo. O Ian foi testado como esse meia ponta direita ali, né? Eu não vejo ele atuando ali, eu acho que foi só mais para ele jogar e ter algum ritmo mesmo. E o David Washington continuou na frente. Ou seja, falei essas escalações todas, vou deixar o terceiro campinho aqui para vocês mais um tempinho, né? Não acho que ele definiu nada assim, de escalação, por exemplo, como eu falei, não acho que o primeiro time vai ser necessariamente o time de domingo. Não acho que o segundo time também vai ser, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas eu acho que são testes interessantes de você fazer em jogo treino. Porém, uma coisa que me incomoda um pouquinho é entrar no time titular, e eu até acho que eu já falei isso aqui em outros pontos, em outros vídeos. Você entra no time titular e não substitui dentro desse jogo treino. Então, talvez pudesse fazer isso, né? Para você ter uma rodagem com os principais jogadores dentro do time titular, né? As principais peças que você pensa em usar, por exemplo, o Neymar não precisa, tudo bem, mas quem mais entrou? Eu vou até olhar de novo aqui o segundo time. Sei lá, o Barreal, pronto. Quer testar o Barreal de repente pelo lado esquerdo. Então por que você não coloca ele no primeiro time, ou pelo menos com a maioria dos titulares, quem você considera titular normalmente? Eu acho que faltou um pouquinho disso, como sempre falta em jogos treinos. Mas também não acho que tenha sido nada definitivo. Repito, acho que é muito interessante fazer esses testes. E até, de repente, vai acontecer mais vezes ao longo da temporada, acredito que possa ser testado dessa forma. Alguns meninos, por exemplo, que jogaram dá o exemplo do Luca Meireles. Ele joga direto no titular, né, no profissional, tá por aí, mas ontem jogaram lá em Goiânia, no Sub-20, então certamente não sei se nem já chegaram, se estavam chegando, enfim, por isso que não foi testado. Algum outro que eu esteja esquecendo, já falei do Zé Ivaldo, já falei do Soteldo, né, os dois fora por reforço muscular. Então, acho que é basicamente isso, né? Não tem nenhuma... Claro que a gente não viu posicionamento nem nada, né? Eu tô falando da escalação, mas não vimos em campo. De repente, se ele testou o Pituca como primeiro, não me parece, né? Porque o Pituca jogou com o Schmidt, com o Rincon, duvido que ele seria o primeiro volante com esses dois jogando. Não testou a dupla Bom Tempo e Pituca, né? Por exemplo, também, né? Só com o Bom Tempo já... o Bom Tempo, aliás, entrou no lugar do Pituca, né? Então nem chegaram a dividir o campo ali. Enfim, acho que alguns testes poderiam ser feitos a mais, mas também é importante que o Santos tenha se aproveitado dessa partida para poder, de repente, achar alternativas, né? Porque normalmente o treino tático é para isso também. O que você acha disso? E amanhã de manhã a gente volta, um vídeo bem legal que já está pronto aqui, já está editado, que vocês vão ver. Acho que vocês vão curtir, estilo matériazinha de TV mesmo, e vai entrar no ar aqui amanhã de manhã. Fechou? Valeu, pessoal.